Para o Evangelho acontecer na nossa vida, ele precisa falar de batismo, ele precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando do Evangelho que fala sobre a Trindade, do nosso Deus, que tem teologia, ensinando um Evangelho que tem a palavra do Senhor como guarda para a nossa vida. E esse ensinando aqui, nós temos a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não é um lugar para formar pessoas, não é um lugar para dar um diploma, só o formado na escola bíblica dominical, não, mas é um lugar para ensinar a palavra de Deus, é um lugar para nós aprendermos sobre essa palavra, é um lugar para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, porque esses evangelhos, irmãos, que vão falando sobre outras coisas, sobre outra fé, tem feito pessoas adoecidas, tem causado pessoas gananciosas, tem criado pessoas avarentas e, consequentemente, sem caráter. Irmãos, é esse tipo de evangelho que faz com que uma pessoa não tenha algo e não possa ter, e mesmo assim, ela, de maneira ilícita, ela faz algo para ter. Por quê? Porque ela é influenciada por essa sociedade de consumismo, é influenciada pela necessidade que ela não tem, mas que ela precisa ter, que ela precisa ter, que ela precisa ter, que isso precisa ser importante. E o pior, nós vivemos no Brasil, e o Brasil, irmãos, a gente precisa de muita lei no Brasil, né? Lei. Nós somos uma nação que tem uma quantidade de leis absurdas, a quantidade de lei que nós temos. Por exemplo, os educadores sempre falaram sobre o perigo do uso da tecnologia em sala de aula. Sempre falaram sobre isso, sempre anunciaram sobre isso. Mas as pessoas falavam, não, tem que romper com o tradicionalismo, e tem que vir isso, tem que vir aquilo outro. E aí começaram a utilizar coisas da tecnologia dentro dos espaços escolares. E alguns estados do Brasil, como o estado de São Paulo, o ano passado querendo trocar os livros de papel por livros digitais, inclusive. Na maioria das idades da educação básica, e muitas coisas nesse sentido. Aí agora, início de janeiro, saiu o decreto proibindo o uso de equipamentos de tecnologia da informação na educação básica, a menos que seja muito bem justificada pelo professor, para que aquilo viesse a acontecer. Todo mundo dizendo que não presta. Todo mundo dizendo que aquilo causava problemas. Todo mundo dizendo que para ler um livro, até esse barulhinho aqui, ó, é didático. Essa viradinha aqui, ó, que a pessoa dá, o tempo para ele assimilar, e é calculado, e tem tantas coisas, de anotar, de fazer. Mas precisa vir um decreto, e aí baixar o decreto, para o decreto dizer para as escolas que não pode ser, porque nós não conseguimos olhar alguma coisa e dizer isso não é bom. Isso não dá certo. Eu escrevi certa vez um artigo que falava sobre o professor data show. O professor data show é aquele que só sabe dar aula com data show. Se tiver data show, ele nem entra na sala. Se tiver data show, não tem data show? Como assim? Não tem data show. E aí eu não vou dar aula porque não tem data show. E aí eles trocaram, né? No nosso tempo da escola, o menino ia lá com uma cartolinazinha, né, e apresentava o trabalho, não era assim? E aí estava eu e a irmã Raimunda apresentando o trabalho, ela faltou, aí a parte dela eu não sei não, ela faltou, só sei a minha parte. E aí cada um apresentava a sua parte. Eles trocaram a cartolina primeiro pelo retroprojetor, né? Os irmãos lembram, a transparênciazinha, colocava lá a luz Y, estava lá. Depois pelo data show. E agora usavam a lousa digital do mesmo jeito, né? Ela cheia de recursos, cheia de coisa lá, mas igual o carinha que estava lá com a cartolina, mas precisava de um decreto para dizer que aquilo não presta, que aquilo não era, que aquilo não é bom. Ei,
tem um monte de coisas na nossa vida que não são boas. Tem um monte de coisas na nossa vida que precisam ser removidas. Tem um monte de coisas na nossa vida, tem um monte de evangelho por aí que não serve. Tem um monte de evangelho por aí que tem matado a nossa fé. Tem um monte de pessoas falando coisas em nome de Deus ou sobre Deus, mas que não falam de arrependimento, que não falam da Trindade, que não ensinam a palavra, que não ensinando a observar, né? Ensinando a fazer. E aí gera crente o quê? Esse evangelho da prosperidade leva crente. O cara que é crente, ele não tem dinheiro para comprar alguma coisa, o que é que ele faz? Não compra. E está tudo bem. O cara que é crente, tem a luz dele cortada, o que é que ele faz? Fica sem luz. O cara que é crente, aconteceu um problema com ele lá, na família dele, que magoaram ele, que aconteceu alguma coisa, o que é que ele faz? No máximo ele vai na justiça fazer alguma coisa, mas ele não vai atrás de vingança. Você entende? Ensinar a observar esse evangelho do sucesso, esse evangelho, essas coisas que estão sendo faladas por aí, tem gerado pessoas que aí vão fazer diferente. Como é que eu faço diferente? Não tenho dinheiro, eu vou fazer um rolo para que as coisas aconteçam e vai dar certo, não sei o quê, e depois a gente faz, o nome sai do Serasa com 5 meses, com 5 anos, depois e a gente vai isso, depois eu faço, e aí eu já sujei o meu nome, agora eu vou sujar o teu também, e a gente... Isso aí, irmãos, não é cristianismo, não. A gente estava conversando ontem, falando, e aí conversando com o pastor Sávio, ele falou, rapaz, negócio mesmo só não dá para fazer com crente. Quando a gente está nas coisas, quando não é crente, a gente fecha negócio legal, faz tudo certinho, mas com os crentes, é difícil demais, os caras dão cano, e enrolam, e não sei o quê. Quando ele trabalhava na padaria, pão fiado só não podia vender para quem, pastor Sávio? Os crentes. E principalmente para os pastores. Eram os que não podiam, mas todo mundo podia vender, né? Mas para os crentes e pastor tinha observação lá, para esse não pode. Por quê? Porque não está observando, ensinando a observar a palavra, ensinando a viver a palavra, ensinando que às vezes eu vou perder, às vezes eu vou perder, às vezes eu vou perder, às vezes não vai sair como eu queria, às vezes o diagnóstico vai ser ruim, às vezes a palavra não vai ser boa. Mas eu preciso observar a palavra e guardar a palavra. Ele diz, observando tudo que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco. E mesmo as coisas não dando certo na minha vida, Deus está comigo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito Ele está comigo. E Ele diz, até o final do mundo, até a consumação do século. Irmãos, tem crente que não espera mais o final do século nunca. Ele quer que o negócio dê certo aqui. Ele quer que as coisas dê certo aqui, que as coisas aconteçam aqui. O crente não espera mais a volta de Jesus, o crente não espera mais que essas coisas aconteçam. Ei, isso não é evangelho. Por isso eu quero te dizer, a ordem de Jesus para a sua igreja é que esse evangelho seja anunciado por toda a igreja, em todos os lugares, a todas as pessoas, e que o evangelho pregado seja o evangelho completo. O evangelho completo, em todos os lugares, a todas as pessoas e por toda a igreja. Isso é fazer discípulos. É anunciar o evangelho completo, o evangelho todo, não é um pedaço dele, não é um jeitinho dele, não é uma parte dele. Um dia, eu conversando com um pastor, e eu falei, mas pastor, como é que a gente vai falar sobre isso? E ele falou para mim, Breno, aprenda uma coisa, eu vou te falar uma vez, diga, se o cara não prestar para ser crente no início, ele não vai prestar depois não. Eu falei, rapaz, é mesmo? Ele está correto? Porque, às vezes a gente vai fantasiando, né? Igual o político na época da eleição, tudo é mil maravilha, tudo legal, né? Tudo legal, tudo não, vamos para cá, está tudo bem, está tudo assim. Não, nós precisamos anunciar o evangelho todo, em todos os lugares, a todas as pessoas,
Isso é feito pela igreja. Isso é fazer discípulos. Por isso, quem são os discípulos que você fez para Jesus? Quem foram os discípulos que você fez para Jesus? E aí você vai dizer assim: mas pastor, eu não estou em condição, eu não estou bem. Nem eu quero te dizer duas coisas para a gente encerrar. Primeiro, que só faz discípulo quem é discípulo. A ordem de Jesus lá é: vocês vão me imitar porque eu imito a Cristo. Então não tem como um discípulo treinar outro discípulo, não tem como. Por exemplo, como eu comecei falando dos filósofos, né? Se você não gosta do pensamento de Aristóteles, dificilmente você vai convencer alguém a gostar do Aristóteles. Ah não, minha filosofia eu gosto de Kant. Se você gosta do Kant, você vai falar apaixonado por ele e outras pessoas vão gostar dele. Mas se você não gosta dele, dificilmente você vai convencer alguém a gostar daquilo se nem você gosta. O pessoal uma vez falaram de um cantor que não come carne há muitos anos, que foi fazer um comercial de carne. Não dá, né, irmãos? Não tem como, né? É tão legal quando a gente vê o Zeca Pagodinho fazendo um da cerveja, né, que a gente vê, o caba gosta, né? Então casa certinho assim o comercial que ele faz. Porque eu não tenho como anunciar algo que eu não tenho uma proximidade. Então só dá para fazer discípulo quem é discípulo. Não tem outro jeito, né? E segundo, eu não estou bem, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu queria te dizer em nome de Jesus, que enquanto você entrega a tua vida para o Senhor cuida de ti. Enquanto você se lança aos pés do Senhor, o Senhor, Ele cuida da tua vida, Ele protege a tua vida, Ele guarda a tua vida. O Senhor cuida da tua família, Ele cuida de você, Ele protege a sua vida. Enquanto você se volta para Ele, Ele se volta para você também. Enquanto você se lança em fazer as coisas do Senhor, em viver as coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar de ti. O Senhor vai cuidar das tuas preocupações, o Senhor vai cuidar das coisas que você tem que fazer. E assim, irmãos, essa ordem não são discípulos para você, não são discípulos para esta igreja, são discípulos para Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que amem a Jesus, pessoas que queiram viver com Jesus, pessoas que queiram se entregar, que queiram viver esse evangelho. E aí, nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E se precisar, use até palavras. O que ele quer dizer? Pregue o evangelho com a sua vida. Seja um vizinho melhor. Seja um filho melhor. Seja um pai melhor. Seja o melhor funcionário de onde você trabalha. Seja o melhor chefe de onde você está. Seja exemplo. Se precisar de palavra, você usa lá. Mas pregue com a sua vida. Pregue com o seu caráter. Pregue com a pessoa que você é. Seja diferente. Onde você estiver, faça diferente. Porque o que Deus quer da igreja é que nós venhamos fazer discípulos. A missão é de todos nós, a todo mundo, em todos os lugares, e o evangelho completo. Sem emendas, o evangelho completo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar a nossa vida diante de Deus?